Vamos falar agora da criação de testes, que é uma ferramenta muito útil que o Moodle disponibiliza. Para criar um teste, que pode ser de escolha múltipla ou não, podemos, no nosso caso, ir até o tópico avaliação, adicionar uma atividade ao recurso. Vamos escolher aqui a atividade chamada teste. Vamos adicionar e vamos lhe dar um nome. Seria, por exemplo, exercício de avaliação. Podemos colocar aqui alguma informação ou não. Vamos gravar as alterações e voltar à disciplina. E agora iremos ter um link na página inicial do nosso curso com o exercício de avaliação. Logicamente, entrando no nosso teste, ele vai estar vazio porque ainda não foram adicionadas nenhumas perguntas. A questão das perguntas é muito importante pelo seguinte. Claro que quando iniciarmos a utilização do Moodle, não teremos uma bateria de perguntas. Essa é a má notícia. A boa notícia é que conforme formos adicionando novas perguntas, estas serão guardadas no Moodle e poderemos reutilizá-las no futuro. Portanto, partindo do princípio que em 2, 3, 4 semanas conseguimos adicionar aqui 40 perguntas e que fazemos testes com 10 perguntas, temos aqui uma combinação já bastante interessante de potenciais testes de 10 perguntas feitos a partir desta bateria de 40 questões. Mas vamos começar pelo princípio, que é editar o teste, e vamos criar aqui um pequeno exemplo só para verificarmos como funciona esta ferramenta do Moodle. Temos aqui a nota máxima. Neste momento ele está a fazer uma nota de 0 a 10. Os americanos têm muita mania disso. Vamos colocar aqui de 0 a 20. Vamos guardar. E agora vamos criar as perguntas. Para criar as perguntas, temos um link, adicionar, que cá está a perguntar se queremos ir à base de dados de perguntas, que está vazia, ou se queremos criar uma pergunta aleatória da base de dados, que também não é possível utilizar no momento. Portanto, para já, só poderemos utilizar a primeira opção, que é uma nova pergunta. Então, vou selecionar uma nova pergunta e agora tenho uma série de opções que poderei utilizar. Escolha múltipla, verdadeiro, falso, correspondência, etc. Eu vou colocar, primeiro que tudo, verdadeiro, falso. Portanto, vou escolher uma pergunta de verdadeiro, falso, adicionar. E agora, o nome da pergunta é meramente indicativo. Portanto, é quase como se fosse um código. O texto da pergunta é que é importante. E eu iria aqui colocar apenas como exemplo o primeiro computador foi denominado Microsoft. Vamos puxar aqui para baixo. Ele pergunta-nos qual é a resposta correta para aquela afirmação. Logicamente que é falso. Portanto, a resposta correta para a afirmação o primeiro computador foi denominado Microsoft. Isto não é verdade, portanto é falso. Reparem que podemos colocar um feedback para quem responder verdadeiro. Como, por exemplo, pensa melhor ou estuda melhor. Quem responder falso pode obter o feedback de muito bem. E agora vamos guardar as alterações e continuar a editar. E neste caso a primeira pergunta estaria pronta. Claro que eu posso guardar alterações e continuar a editar para alterar esta mesma pergunta, ou posso pura e simplesmente guardar alterações e vou sair da pergunta para o teste, podendo adicionar uma nova pergunta, que é o que vou fazer. Adicionar uma nova pergunta, escolha múltipla. Vamos colocar aqui a nossa questão. Aqui já sabem que tem que colocar um código, porque o texto da pergunta é que é o importante. Em código binário, qual a correspondência para o número 5. Temos aqui um feedback geral, em que podemos adicionar uma informação, como por exemplo, esta matéria foi ministrada
capítulo 5, qualquer coisa que toda a gente vai ler, quer acerte, quer erre a pergunta. Que tipo de resposta é que nós queremos? Uma resposta única ou mais do que uma resposta? Se queremos baralhar as opções de resposta ou se queremos que elas tenham uma determinada ordem. Se queremos que elas tenham uma determinada ordem, é importante retirar a seleção. Elas vão ser numeradas ou vão ser ordenadas com letras. Eu vou deixar com letras. E agora vou colocar aqui a resposta 1. Eu vou dizer que 5 em binário seria 100. Posso colocar aqui um feedback, que seria justamente errado ou algo mais vernáculo, se nós quiséssemos. Resposta 2, vou colocar aqui a resposta certa. E reparem, enquanto aqui na avaliação não mexi, deixei a avaliação 0, neste caso, em que a resposta correta é esta, eu vou dizer que a pessoa vai ter 100% da cotação. Em alguns casos posso dar uma pergunta quase certa, se fosse o caso, mas não vou entrar por aí. Portanto, só vou ter uma pergunta correta e as restantes vão estar erradas. Portanto, 100%. Posso colocar aqui um feedback. Aqui vou colocar mais uma resposta errada. E aqui, aquela que ninguém gosta, que é nenhuma das anteriores. E vou guardar as alterações. E neste momento o meu teste já tem duas perguntas. Se eu quiser, posso continuar a adicionar novas perguntas ou não. Posso tentar ir verificar o que é que já tenho feito no teste. Reparem que, se lembrarem, nós temos aqui uma barra de navegação que nos permite ir desde a primeira página, ou da página inicial do nosso curso, até ao objeto que nós estamos neste momento a trabalhar. Portanto, eu vou ficar por aqui e vou clicar para me dirigir novamente para a página inicial do nosso curso, onde, para além de todas as ferramentas que já adicionámos, temos aqui o exercício de avaliação. Carregando no exercício de avaliação, podemos pré-visualizar o teste que os nossos formandos vão encontrar. Portanto, eu vou carregar aqui. Cá está a primeira pergunta. Portanto, eu vou colocar aqui verdadeiro. Portanto, vou responder erradamente a esta pergunta. Vou avançar. Vou responder corretamente a esta pergunta. E vou determinar a resolução deste teste. Ele diz que guardou as perguntas. Pergunta-me se quer submeter o meu teste. Portanto, eu iria enviar o teste para o formador. Confirmo. E imediatamente vou obter não só a correção, como o resultado do meu teste. Como vos disse, a parte mais trabalhosa é alimentar a plataforma com questões, mas a partir de um certo momento torna-se uma ferramenta muito útil, até mais para a autoavaliação dos próprios formandos, que podem realizar um sem número de testes para irem verificando a sua progressão na aprendizagem. Portanto, esta é uma das ferramentas favoritas que eu costumo utilizar quando recorro ao Moodle. Ferramenta Testes.